Boa. Fala aí, galera, beleza? Eu espero que a apresentação fique boa. Ela foi vibe codada, então... É o que você espera de uma IA, né? Então, eu tava com preguiça de desenhar o slide e tudo mais, eu simplesmente passei o site da TOSConf e mandei fazer a apresentação com os slides que eu já tinha pronto, então deu isso aí. Enfim. Um disclaimer antes, tá? Especificamente o que eu vou mostrar aqui não é necessariamente uma vulnerabilidade, pode se tornar uma vulnerabilidade, mas não é uma vulnerabilidade especificamente, tá? Mas se você fizer, não me responsabilizo pelos danos, tá? E a palestra vai ser sobre como é que roda o código em uma máquina de cartão de crédito, tá? E eu vou mostrar ele aqui. Então, começar só brevemente quem eu sou, né? Tipo, eu coloquei meu título como Hardware Deconstructor, né? Desconstruidor de hardware, porque eu gosto mais de fazer engenharia reversa e entender como as coisas funcionam. No meio do caminho eu acho outras coisas que eu tenho que fazer, né? Então já trabalhei na Pride Security como pentester, especialidade em hardware, né? Então já fiz pentest de máquina de cartão, caixa eletrônico e essas coisas do tipo. Já trabalhei como game developer também, mais recentemente, né? E eu tenho uma empresa que dá consultoria de infraestrutura e tudo mais, e aí eu uso isso para pagar meus hobbies que às vezes são caros, né? E aí a gente vai rodar aqui vai ser mais ou menos como é que foi o processo para rodar o código na máquina de cartão de crédito, né? Então tem ali, tá em preto e branco, mas eu tenho a máquina real aqui, eu mostro para vocês funcionando, tá? É uma máquina de cartão de crédito da Pax, tá? A D177. Eu não vou falar nome de marcas aqui, mas essa é bem fácil de você comprar, tá? É uma das grandes marcas que tem, você consegue achar para vender, custa R$15 a máquina. Novamente um disclaimer aqui, tá? Só colocando que isso aqui não viola as proteções que tem na máquina, tá? E eu coloco isso daqui justamente porque eu quero evitar que o cara olhe e fale, não, até máquina de cartão de crédito é hackeada, então a urna também vai ser comprometida, tá? Então, então eu não quero que o pessoal pegue e comece a associar isso à urna, porque daí vai dar merda, entendeu? Então vamos lá. Primeiro trabalho, tipo, você tem a identificar as coisas, tá? Então, eu geralmente pego 3 dispositivos, tá? Toda vez que eu vou fazer um teste em hardware, especialmente hardware protegido contra a violação, eu pego 3 dispositivos. Um deles é para simplesmente abrir, deixar tudo disparar, todas as proteções possíveis e imagináveis que a máquina tem, executar, e eu vou abrir, identificar tudo que tem, e beleza. Aí eu vou, sei lá, extrair a memória flash, ver o que dá para fazer, e ver o que a proteção realmente fez no dispositivo, tá? A segunda, depois que eu já entendi todo o processo de como fazer, do que ela faz para detectar, a segunda é para eu tentar abrir ela sem disparar nenhuma proteção, tá? E a terceira, eu geralmente mantenho do jeito que tá, que é a minha referência, tipo, funcional do negócio, para eu comparar, porque às vezes não é muito óbvio o efeito colateral que alguma proteção teve. Às vezes a proteção não é intencional, já aconteceu também de eu achar proteções não intencionais na máquina. Então é útil você ter uma máquina ali para você poder comparar, né? E o que eu geralmente espero de uma máquina de cartão? Proteção contra tamper, então se você abrir, proteção de ele detectar que você abriu e simplesmente apagar a máquina inteira. Proteção contra clock glitching, por mais que clock glitching seja um assunto no hardware hacking relativamente novo, por assim dizer, pelo menos assim, publicamente é novo. O clock glitching já é explorado, sei lá, desde 1990, 1980, mas publicamente é mais comum agora. Tipo, ela tem proteção contra clock glitching, proteção contra a manipulação de gerador de número aleatório, que obviamente é um dispositivo de segurança que roda várias operações criptográficas, e a confiabilidade do seu gerador de número aleatório é importante, né? Assinatura de código, coisa básica, né? E criptografia de código, então de você não só estar com código assinado, como você não estar com código em texto plano, tá? E obviamente muita frustração, porque afinal olha tudo que tem no dispositivo e estou justamente pegando isso. A grande vantagem é que tem máquina de cartão é muito barato, tá? Você compra a máquina de cartão no Mercado Livre ali por 20, 30 reais. Cara, você não compra o hardware equivalente dela por 20, 30 reais. Às vezes vale a pena você tentar usar as peças dela porque é mais barato. Pô, pega uma máquina de 50 reais, você tem uma bateria de 3 ampere-hora, bateria de 3 ampere-hora, você tem um monte de coisa que dá pra usar. É mais barato que comprar as peças separadas, né? Então, o alvo é esse daqui, né? D177. Então, talvez alguns de vocês já viram uma máquina dessa de cartão. Ela é bem comum porque ela é a mais barata que tem. Abrindo, dá pra gente ver os tamper points. Então, tipo, aqui, olha, vocês podem ver que tem na PCB 2 pontos aqui que parece muito igual o joystick de videogame, que é o ponto de contato de carbono. E é literalmente a mesma coisa do que um botão de videogame. A única diferença é que esse botão sempre fica apertado. Enquanto a máquina está fechada, ele está apertado, conduzindo. A hora que você abre, ele detecta que você abriu justamente porque ele para de conduzir.
Então desse lado aqui tem a PCB e daquele lado você pode ver os dois círculos ali pretos ali, são os contatos de carbono que tem. Logo de cara já mostrou aqui. Eu acho muito legal porque ele ainda me fala qual que é o número da porta de tamper que deu. E aí eu consigo testar, porque assim, depois que faz isso daqui, a máquina continua funcionando parcialmente. Ela apaga as chaves e tudo mais. Mas, se eu pegar e fechar o circuito na mão, ele some. Então dá para mapear exatamente o que está ligado no que, só desse jeito aqui. Tá? E tem outros tampers, né? Por exemplo, essa parte aqui de cima aqui, tá vendo? Tem uma bateria. Ó, boa. É o do meio, né? Então, essa parte aqui você tem uma bateria aqui moeda, tá? Que ela é justamente para quê? Para manter o processador vivo quando você tira a bateria ou quando acaba a bateria, para segurar as chaves caso a máquina descarregue. E também para conseguir detectar o tamper mesmo sem bateria, né? E essa daqui é a PCB. Tipo, ela parece uma PCB bem idiota. Aqui não vai dar para ver, cara, mas essa PCB aqui, ela tá recheada de trilha, tá? Então, se vocês verem que aqui tá um pouquinho mais claro do que aqui, é por quê? Porque tem trilha percorrendo a placa inteira. Para quê? Para se você danificar a placa, ele também detectar que você violou, tá? E por quê? Porque nessa parte, ela fica exatamente em cima daqui, tá vendo? Então vocês estão vendo a bateria aqui que eu levantei, fica exatamente onde está o leitor de cartão de crédito. Então é uma proteção para se você não perfurar a máquina e tentar acessar direto, porque se você perfurar, as duas detecções que tem aqui, não vai afetar. Então eles têm uma em cima da placa aqui, tá? Então essa daqui é a placa, a parte de trás da placa. A parte da frente também tem detecção de tamper, não é muito interessante, porque na verdade a parte da frente só tem o teclado, né? É o teclado e a tela, não tem nenhum componente ali, mas tem algumas detecções de tamper, então ele também detecta se a parte da frente saiu. O que importa pra gente? Cara, o que importa pra gente principal é o quê? Processador, MH1903. Então, se vocês não conhecem esse código, eu também não conhecia quando eu peguei essa máquina. Chip obscuro chinês. A gente tem um leitor de smart card da Philips, né? Um NXP. Eu demorei, frustradamente, quase um ano para descobrir que isso aqui era da Philips. Porque esse aqui é o logo. Só que o logo da Philips está de pé, escrito com a letra deitada. E o meu cérebro nunca associou com NXP escrito, mas se você ler, está escrito NXP aqui. Eu só nunca associei isso, mas enfim. Levei um ano para descobrir isso daqui, que eu bati o olho e falei, caralho, é Philips. Aí tem um FM17660, ele é um chip chinês também. Ele é equivalente ao que a gente mais conhece aqui no Brasil, que é o RC522, que é o leitor de NFC. Tá? Ele inclusive é compatível com o protocolo ele tem um modo de compatibilidade com ele. E ele tem uma memória flash SPI, uma XM25Q65, tá? Uma SPI de 16 MB. XMC é bem comum hoje, né? Tipo os ESP da vida, todos eles quase usam XMC de memória flash, é uma memória flash bem comum. De qualquer jeito, memória flash SPI, não importa qual que é a marca, você consegue ler da mesma maneira, tá? CPU da máquina. Cara, isso daqui foi a única coisa que eu achei na internet sobre a máquina, pelo menos no ocidente, tá? Que é, beleza, é MH190X Security Family. O processador está escrito aqui, que não dá para ler, 32-bit RISC Processor, seja lá que RISC que é, low power, e aí, criptografia de hardware, umas coisas assim. Mas, o que ele é? Ele é um Cortex M4F, tá? Só que ele é da especificação SC300 da ARM, então ele não é o Cortex M4 padrão, ele é a CPU em si, as instruções é do Cortex M4, só que ele tem algumas coisas que não tem no Cortex M4. Por exemplo, proteção de memória, alguns cores de criptografia, coisa do tipo, que é só na versão segura. Que é a mesma versão que se usa, por exemplo, em Smart Card. Então, cartão de crédito, coisas do tipo, todos eles usam essa especificação aqui. Tem 1 MB de RAM embutida no chip e 1 MB de flash também embutida no chip, tá? Datasheet incompleto, espalhado pela internet. Inclusive foi um inferno, porque eu tenho 5 PDFs desse negócio aqui, com informação conflitante entre eles, e SDK incompleta também. Então eu tive que passei um ano coletando informação para poder tentar entender. Só que aí, eu achei esse negócio aqui na AliExpress. Esse aqui ele não usa o MH1903, porém, ele usa um processador chamado R105, cara, é um OEM, né, uma empresa chamada, esqueci agora o nome, é Huanzhang alguma coisa. Eles fabricam essa série Air, e eu vi em algum lugar que tinha a palavra R105 e MH1903 na mesma sentença. E aí eu falei, então peraí. Aí eu achei no AliExpress, R$26. Esse daqui tinha datasheet, pelo menos algumas coisas, batia com algumas coisas que eu achei do outro. Só que ela tinha 640K de RAM e 4 MB de flash. Então tinha mais memória flash e menos RAM. E aí eu peguei esse Arduino-like dele, aí que custa R$26. Falei, vamos confirmar o que é. O que é o melhor jeito de fazer a confirmação? Dissolve o chip.
Pega o chip de uma máquina, dissolve, pega o chip do R105, dissolve e vê se eles são iguais. Bom, eles não são exatamente iguais, só que dentro do R105 está escrito 1903. Só que está escrito 1903S. No MH190 aqui, você pode ver, está 1903A. E você pode ver que é diferente, tá vendo? Mas já é um indício que pelo menos é o mesmo processador. E um fato interessante, ó, vocês estão vendo isso aqui em cima? Isso aqui é uma memória flash. A memória flash não é feita no mesmo silício do processador. Isso aqui é até comum na indústria, porque para você fabricar memória flash, o processo litográfico é diferente de para fabricar uma CPU geralmente. Então é muito caro você embutir. Então o que eles fazem? Coloca um em cima do outro e liga dentro. Então isso aqui é uma memória flash SPI normal, é uma XM também de 4 MB. E aí eles ligam os fiozinhos direto aqui, em vez de ser uma memória flash externa. Tanto que o MH1903 tem versão com flash interna, versão com flash externa. É basicamente a mesma coisa, a diferença é que os pinos em um está exposto, o outro está ligado interno. Então, teoricamente, se eu tivesse uma probe station, que é uma ponta para eu poder colocar, eu tenho aqui 4 pinos desse lado, 4 pinos desse lado. E a memória flash SPI eu conseguiria ler direto no chip. Tá? Isso aqui é muito comum. Quase todos os chips que eu peguei que tem memória flash embutida, que eu fiz de cap, tem a memória flash colada em cima e é uma memória flash padrão. Tá? Acho que só um processador que eu peguei seguro que era embutido. Então, tem que descobrir como as coisas estão conectadas na placa. Eu tinha o R105, que era uma grande vantagem, por quê? Porque tem SDK, o cara tinha tipo, até uma framework em Lua para fazer código para ele, tem um datasheet ali, não tinha nada da parte segura, não tinha parte de tamper e tudo mais, mas é um processador, eu já sei que é igual, então eu poderia assumir que é a mesma coisa. Então, o que eu geralmente faço? Pega a PCB, tira todos os componentes dela, escaneia a PCB e mapeia os pinos. Tá? Então aqui, QFN88, o processador, e aí eu achei ó, onde está o ART0RX e o ART0TX. E isso daqui, ó, você está vendo que tem um J aqui? Isso aqui é um negócio interessante porque no datasheet do MH1903 tinha uma versão J e uma versão não J. E a pinagem era completamente diferente entre eles. Tá? E isso vai ser importante. Tá? Assim, dá para deduzir, porque às vezes você sabe o que está ligado. Por exemplo, a porta SPI tem uma memória flash soldada na placa-mãe. Se eu seguir a trilha, eu tenho que cair numa porta SPI. Então eu consigo pegar e tentar fazer por aí. Mas eu tinha achado que era a versão não J, porque a pinagem do SPI batia mais ou menos. Mas eu descobri depois que não era. Mas beleza, eu achei uma porta serial. Tá? Geralmente você espera que tenha um test pad, não está identificado, mas eu identifiquei que ó, tem o RX e o TX aqui. Aqui é um conjunto aqui que era para ser de resistor, o da porta serial não estava ligado. Tá? Então eu tive só fazer a ponte ali. E aí tem 2 pontos que eu posso fazer para rodar código nela. Eu posso trocar a CPU, se eu achar para vender, ou achar vulnerabilidade. Tá? Achar vulnerabilidade vai levar um tempo, porque você tem que dumpar a firmware, tem que entender como é que funciona e tudo mais. Trocar a CPU só depende de eu achar a CPU para vender. Por sorte, eu achei na AliExpress. Só que, lembra do J? Então, eu não sabia qual que era. Eu comprei na AliExpress aqui, inclusive foi caro, foi R$40 cada um deles. E o código aqui embaixo, esse código aqui não bate com o que tinha na máquina. Então existia uma possibilidade, eu descobri que não existe a versão, não existe escrito J aqui. Tá? Então eu falei, pô, eu não sei, tem 2 processadores que a pinagem é incompatível, eu não sei qual que é. Então eu falei, tipo, fiquei um tempão, né? Tipo, eu peguei, troquei de uma máquina, não funcionou, eu falei, beleza, foda-se, pode deixar aí. Aí teve um outro dia que eu tava dumpando as boot ROMs dessa CPU, que eu tava fazendo uma coleção de boot ROM. Eu falei, mano, já que eu acho que não é a versão J e eu não achei a versão J, eu vou pegar essa plaquinha aqui, que é o R105, eu tiro o processador, coloco esse aqui que eu comprei, porque provavelmente o R105 não é a versão J, a pinagem é diferente. Não deve ser a versão J, vou pegar, coloco aqui, aí eu rodo no meu código para poder dumpar boot ROM e tudo mais. Só que aí eu coloquei e não funcionou. Ela simplesmente não liga a placa. Aí eu falei, pô, será que eu queimei o negócio? Peguei outro, fiz outra solda, não funcionou. Aí, pegar o multímetro, começar a medir lá tensões, e eu vi que o 3.3 dessa placa não estava funcionando. Eu falei, caramba, eu queimei o regulador. Eu falei, beleza, deixa eu ver onde está o regulador. Aí que regulador? Não tem regulador de 3.3 na placa. Foi aí que eu descobri, lendo o datasheet, que essa tensão da bateria aqui, ó, isso daqui é para a bateria moeda, tá? E uma das diferenças entre a versão J e a versão não J é que a versão J não tem um regulador de 3.3 volts interno. E a outra tem. Aí eu falei, porra, peraí, então se não nem ligou a placa, é porque não existe o regulador. Ou seja, essa versão que eu tenho é a J.
Só que não funcionou, lembra? Eu falei, eu troquei na máquina, não funcionou. E aí eu descobri, tipo, eu já tinha visto o datasheet. Só que na época, eu não sabia ler chinês. Hoje eu sei um pouco, né? E aí, esse detalhezinho aqui que está escrito aqui do lado, aqui, eu resolvi dar uma olhada e ler. E basicamente em chinês está escrito assim, que a alimentação da bateria. Se você não alimentar, o dispositivo não funciona. E uma das coisas que eu fiz foi o quê? Tirar a bateria da placa. Porque eu falei, não preciso, não vou usar isso aqui. E aí que eu me toquei, eu falei, caralho, mano, então precisa disso. Beleza, falei, vou pegar uma máquina nova, abri uma máquina nova, troquei, fiz todo o processo para ressoldar o negócio, coloquei a bateria, a máquina ligou, pelo menos deu energia, né? E aí eu precisava conseguir gravar, né? Afinal, beleza, o processador é virgem, eu consigo gravar, só que tem a porta serial, só que o software que eu tinha feito para gravar não reconhecia ele. Por quê? Porque eu precisava resetar o chip. Aí eu falei, beleza, vou olhar no datasheet onde está o reset. Quem disse que tem um reset? Eu falei, não, pega aí, o R105 reseta. Tem um botão de reset na placa. Aí eu fui olhar o esquema. Eu não sei se eu coloquei aqui, eu não coloquei. Aí eu fui olhar o esquema, tem no meu artigo depois do site. Fui olhar o esquema do R105. Realmente, não tem um reset. O que ele faz? Ele mete em curta a bateria. Aí eu olhei e falei, então, né? Peguei e fui na placa. Aqui, ó, são os dois polos da bateria. Aqui é o polo positivo, na verdade. E aí eu fui seguindo aonde está ligado. Então, ó, o polo da bateria vem para cá, aí tem um test pad, vai pelo outro lado da placa, vem aqui, e aqui ele vai para um diodo. E esse diodo vai ligado no chip. Por quê? O diodo impede que essa bateria seja gasta quando você tem a bateria principal da máquina. Então, enquanto a máquina tiver bateria, ela que vai sustentar o chip. Quando ela não tiver bateria, ou seja, a tensão fica mais baixa, ele vai passar. Só que o diodo é uma boa coisa também, porque fica mais fácil a gente meter em curto. Então, eu peguei e soldei um fiozinho aqui. Peguei o fiozinho lá, usei de pino de reset e é isso, consegui gravar o dispositivo. Tá? Então tá aqui os fios aqui ligados aqui, toda a gambiarra, e eu consegui daí gravar a informação. E esse daqui foi o resultado, tipo, tem depois o código. Ainda vou fazer um outro artigo sobre a engenharia reversa do código, de como eu descobri como ligar essa tela aqui. Tá? A tela é uma tela SPI padrão. O problema lembra que eu falei dos datasheets, né? Então, no datasheet não tem a informação das portas SPI direito. Ela estava ligada num lugar que o datasheet falava que não tinha porta nenhuma. Entendeu? Para vocês terem noção, uma das coisas que eu descobri é que no datasheet está falando que são 6 GPIO, 6 bancos, né, de GPIO. Então ele tem até GPIO A, B, C, D, E e F. Quando eu fiz o emulador, eu fiz um emulador para a máquina de cartão, para a maquininha em si, e eu descobri que ele estava acessando um endereço de memória que não estava no datasheet. E era, coincidentemente, logo depois do endereço da GPIO. Aí deu aquele clique de eu virar e falar, olha, será que tem mais GPIO e eles só não documentaram? E se eu pegar essa array de GPIO, porque elas são todas sequenciais na memória, e se eu pegar essa array que tinha 6 e aumentar para 7? Eu peguei, aumentei para 7, bateu uma GPIO nova lá, e todos os dados que ele estava colocando faziam sentido. E aí apareceu uma outra que não fazia sentido. Coloquei lá outra GPIO 8. E essa tela aqui é controlada pela GPIO G, que não tem nenhum datasheet. Tá? Então, tipo, não existe nenhum datasheet público que tenha GPIO G, mas definitivamente ela existe porque essa tela é controlada, eu fiz o código que controla por ela e funciona. Tá? Então, aqui eu emiti um monte de coisa para simplicidade. Tá? Tipo, eu tive que fazer uma engenharia reversa na firmware da máquina de cartão, para entender como é que funciona, porque, cara, eu não descobri. Eu tive que rodar alguma coisa que faz esse acesso para descobrir o que era que estava ligado, porque não fazia o mínimo sentido. Tive que fazer também engenharia reversa na boot ROM. Tá? Então, a boot ROM é relativamente fácil de baixar dela, só que tem muita coisa. Essa boot ROM ela é muito completa, ela tem 128 KB e tem muita instrução de criptografia, de security boot e tudo mais que está na boot ROM. E aí eu tive que olhar lá para ver o que faz. Por exemplo, a parte de criptografia via hardware, ele tem acelerador de RSA, acelerador de curva elíptica, acelerador de AES, tudo via hardware. Não tem no datasheet nada falando sobre isso, só fala que tem. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar uma SDK chinesa que só tem blob binário, olhar como é que ele faz, comparar com a boot ROM, ver os endereços que ele está, e eu consegui fazer, por exemplo, entender como é que funciona o AES e executar no hardware. E para ajudar, a firmware que está na máquina não usa. Ela usa tudo via software. O que eu nunca entendi por quê, mas tudo bem. Ela usa o mbed TLS tudo via software. Eu tive que criar um emulador
para a máquina, para poder entender como é que funciona. Então, assim, eu sei que é um ARM Cortex M4, a instrução não é difícil de emular, eu usei o Unicorn, tá? Que é um core tem um emulador chamado QEMU, né? Que o pessoal que mexe com Linux já deve ter mexido com QEMU. O Unicorn, o que é? Ele pega o gerador de código do QEMU, que é o Just-in-Time Compiler para rodar, ele extrai para você poder só rodar as instruções. Então você mapeia toda a memória, você coloca hook de memória, você soltar a memória, o que ele vai fazer? Você que define tudo, então, como ele tem a versão de ARM, eu peguei e fiz o emulador em volta. O ARM Cortex M4 não é um dispositivo tão complexo assim, é tudo mapeado em memória, então é meio fácil de fazer isso. Então eu tive que criar um emulador para poder entender como é que fazer a máquina bootar. Agora a parte do código é simples. A tela é um ST7735, tá? É igual as telas que você compra, tipo o Arduino, as de 320 por 240 de LCD. É SPI, não tem nada de segredo. Mas até descobrir como é que eu ativava a tela ali, porque ter o period select e tudo mais foi outra coisa. E vai ter mais novidade e, obviamente, tem que rodar Doom na máquina, né? Algum dia eu vou rodar o Doom na máquina porque tem que ser feito, né? E aqui está o spoiler do emulador. Eu vou liberar ele eventualmente. Embora, na época, eu fiz isso daqui porque eu não sabia que tinha um negócio chamado Renode, que é uma framework de teste para hardware, que ela emula uma porrada de dispositivo. Então, recentemente, faz um mês e meio, eu peguei e portei tudo que eu tinha pegado da minha pesquisa, portei para o Renode, tem um pull request aberto lá. Eles só pediram lá para eu colocar um exemplo buildável para eles poderem colocar no pipeline de teste e tudo mais, mas isso daqui, ó, é a foto da firmware da máquina rodando, tá? Então ela dá que boot ver erro, mas ela entrou, né? Ela bootou. E no Renode agora também dá para bootar a máquina. E aí vocês podem ver aqui a GPIO, eu coloquei até a G aqui. A F e a G não estão mapeadas no datasheet, tá? Mas como está vermelho, aqui o código de cor basicamente é o quê? Verde é nível lógico 1, vermelho nível lógico 0 e amarelo é o estado Z, né, que a gente fala, que é o estado que é onde você não setou nenhum valor, então ele está em alta impedância, está ligado, está desconectado. Então quer dizer que aqui o B, C, D e E, eles não foram inicializados pelo microcontrolador. O A, o F e o G foram, tá? E é basicamente isso. Eu vou mostrar a maquininha funcionando. Aqui tem uma foto aqui. Esse aqui foi um talk que eu dei num podcast aqui da GamiConf. Eu deixei até o QR Code aqui, porque é bem legal, porque eu falo também da trajetória da máquina. Aqui tem o QR Code pro meu site, que tem o artigo. É o primeiro que está na lista lá, porque foi o último que eu publiquei. Tem um artigo mostrando mais detalhes. Tem o código que está rodando na máquina. Tem mais detalhes, tipo toda a engenharia reversa e tudo mais. Deixa eu pegar a máquina aqui para mostrar, que eu trouxe ela. Ai, ai. Agora tem que caçar um cabo USB. Beleza, achei um aqui. Então, ó, a máquina está aberta, tá? Mais porque só é mais fácil deixar ela aberta. Tá? Ele tem uma porta USB-C aqui em cima. A única porta USB-C que eu tenho atrás do meu notebook. E aí, ó. Ah, eu esqueci que essa porta USB-C não vai alimentar. Eu preciso de um cabo USB-C normal. Cabo USB-C, USB, alguém tem um, porque eu deixei todos os meus lá embaixo, inclusive. Obrigado. Tem um aqui já. É que eu esqueci que a porta USB-C tem que negociar a energia, né? Então. Aí. Então, tá rodando aqui. Foi um exemplo simples só para poder controlar a tela. A ideia depois é rodar Doom também e tentar fazer algumas outros testes, porque agora a grande vantagem que eu tenho uma máquina aqui com um processador que eu controlo, e aí eu posso entender como é que a firmware oficial funciona, porque eu posso simplesmente gravar a firmware oficial aqui, porque eu não tenho o Secure Boot ativo, tá? Coisa que está ativo na principal. Obrigado. Na máquina real, eu consigo rodar o meu software, sabendo desse reset, então se eu meter em curta bateria, o meu software detecta, só que ela tem validação de assinatura, então eu não consigo fazer o upload de outra coisa, né? Eu ainda estou na pesquisa para descobrir alguma vulnerabilidade que me permita fazer isso, né? Mas agora pelo menos eu tenho uma plataforma, tanto hardware quanto software, para isso. E é isso. Perguntas? Uma vez que disparou o tampo aí, tem como reverter para o estado original? Boa.